Olá a todos, meu nome é Rodolfo Braga, estou aqui para começar essa série de podcasts ou programas em vídeo, se vocês quiserem assistir pelo YouTube, aqui da Academia DD, Academia Dulcis Domus, né? Academia do Doce Lar. Aqui nós temos diversos cursos na área de exatas, na área das ciências, tem os cursos de idiomas, inglês, latim, alemão, temos o nosso curso de espanhol, e hoje nós estamos aqui com o professor coordenador do curso de Humanidades, que vai falar um pouco para a gente do que se tratam o curso de Humanidades. O nome dele é José Eduardo Levi. O Levi, né, como aqui nós chamamos carinhosamente, né, o Levi ele tem experiência em diversas metodologias e públicos. Ele é formado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo e está acabando agora, né, a próxima semana, provavelmente, defendendo a dissertação de mestrado dele em ética antiga pela mesma universidade. Ele tem experiência também na tradução de artigos filosóficos e participa de diversos grupos de pesquisa de ética e metafísica antiga medieval da Segunda Escolástica, lá na universidade onde ele está fazendo mestrado. Levi, se apresenta um pouquinho aí para a gente, fala um pouquinho do seu trabalho aqui junto à Academia DD, por favor. Bem, muito obrigado, Rodolfo. Boa manhã, tarde ou noite para quem está assistindo a gente aqui. É, Bem, o meu trabalho aqui é justamente fazer com que os nossos cursos de humanidade tenham excelência, né? Então, eu trabalho junto com os professores para que nossos planejamentos estejam adequados, para que nós consigamos, enfim, cumprir a finalidade da área de humanidades, né? Dentro da academia do Desdobros, né? Então, nós trabalhamos, né, aqui na academia, na área de humanidades, nós temos o curso de História e Geografia, nós temos debate e oratória, nós temos clube de leitura, nós temos o Musiquê e também nós temos o nosso curso de religião. Excelente. Mas, Levi, deixa eu falar, antes da gente entrar nessa seara específica dos cursos aqui da academia, me fala um pouquinho aí sobre o seu histórico de formação de estudos e como se deu o seu interesse pela área que você coordena, que é essa área da humanidades. Porque, além de professor do clube de leitura aqui na academia, você também, por exemplo, é professor do Musiquê, né? Esse curso já já você vai falar um pouquinho mais sobre ele, e também você leciona o nosso curso de história também aqui na academia, ou seja, você é um sujeito que está vamos dizer assim, a gama da humanidade está no seu sangue aí. Mas como é que foi essa formação aí? Como é que você se sentiu chamado para essa área especificamente? Bem, eu sempre gostei muito de ler, né, de discutir, debater, e as ideias, né, filosóficas, históricas, literárias. E, bem, acabei entrando na faculdade, eu fui fazer história primeiro, mas eu não gostei do curso. O curso de história no Brasil ele é muito engessado, ele tem um viés muito, assim, muito forte, né? E eu me sentia meio aprisionado no curso de história. Então, eu resolvi mudar para filosofia, onde nós fazemos o estudo mesmo dos autores, né? Então, eu comecei a estudar Platão, Aristóteles, Santo Tomás, Boécio, Santo Agostinho, enfim, os autores clássicos, me apaixonei por eles, né? E fui aprofundando cada vez mais. E então comecei a dar aulas também sobre esses assuntos, né, de filosofia. E, e com isso também acabei, né, começando a estudar um pouquinho mais sobre a ética, né, que é uma área que eu gosto, principalmente Aristóteles, Santo Tomás, né, a questão das virtudes humanas, né, como você faz para ter a excelência humana, enfim, a busca da felicidade. E, e dentro da área da filosofia, você tem, assim, querendo ou não, você passa por diversas partes das humanidades, né? O pessoal da história, da geografia, às vezes fica chateado, né? Mas nós da filosofia sabemos que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, então assim, querendo ou não, você acaba tendo que entrar em todas as partes, né? Você vai estudar a fundo um filósofo, ele está dentro de um contexto, você acaba estudando um contexto, né? Então,
da mesma forma, a literatura, né? Ou seja, a escrita dos textos filosóficos, ela, querendo ou não, ela acaba sendo literária, né? Platão foi um grande poeta, né? No fundo, assim, ele escrevia Verdade. diálogos, né? Então, e essas áreas se comunicam todas, elas são orgânicas, né? É claro que cada uma vai focar num aspecto da realidade, mas todas elas ali trabalham juntas, né? Uma pessoa bem formada em humanidades, ela tem que saber de literatura, ela tem que saber de filosofia, ela tem que saber de história, né? Todas essas áreas, elas andam juntas, né? Porque no fundo todas elas estão ali buscando a verdade, né? Cada uma a seu modo, né? Excelente. Então, Pode falar, desculpa, não quero te cortar. não, É isso, não, então. no fundo é isso, é. Excelente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, então, esse seu interesse inicial, um pouco literário, um pouco pela área de história e tal, mas, assim, agora, vindo um pouco para a Academia DD, você é coordenadora aqui da parte de humanidades, do que se trata a área que você coordena, assim, né? Que se trata essa área especificamente? Então, a área de humanidades é aquela famosa área que o pessoal fala assim, serve para nada. Então, Muito humanidades bom, ela muito não tem bom. essa assim função social, do ponto de vista de trabalho evidente, né? Então, você vai pegar lá matemática, sujeito habilitado em diversas áreas da aritmética, da geometria, ele é habilitado a desenvolver certas funções sociais, ele consegue, por exemplo, entrar no curso de economia, ser um economista, consegue ser um engenheiro, então dá essas habilitações para ele, né? Então, a humanidades não, né? Humanidades é aquela coisa que você não sai ali com um diploma do Senai, que você pode ser técnico de informática. Não é isso, né? É, ela tem um quê de inútil, digamos assim. Ela tem um quê de inútil no sentido que ela não tem uma finalidade além dela mesma. A finalidade das humanidades é a formação da pessoa, né? É o Perfeito. crescimento, são esses bens que ninguém consegue tirar de você, são esses bens interiores, né? Que ela é focada, né? Então, ela vai te ensinar a pensar, né? A ser prudente, né? Então, tanto na literatura quanto na história, você vai ter exemplos de pessoas agindo, né? E você pode aprender com elas, né? Uhum. Você vai ver, olha só, isso aqui foi uma boa decisão desse sujeito. Olha só que decisão triste que essa pessoa tomou aqui. E no final das contas, tanto na literatura quanto na história, você vai ver as consequências disso, né? Então, quanto na literatura você vai ver de uma perspectiva talvez um pouco mais psicológica, né? Na história você vai ver do ponto de vista mais político, né? São os homens agindo, né? Tanto de forma ficcional quanto de forma histórica, né? Na história você vai ver no tempo, no passado, o que que os homens fizeram no passado e o que isso trouxe, né? Que assim, claro, cada uma tem a sua riqueza própria, né? Uhum. Mas na história você vai aprender como o seu país foi formado, por que que a gente está no mundo do jeito que a gente está, o que aconteceu, por que que isso aconteceu, onde eu tô. Você aprende as suas circunstâncias. Na literatura você vai ver pessoas fazendo coisas que você nunca imaginou, às vezes, que alguém tivesse esses desejos, essas situações, essas circunstâncias, e você vive junto com essa personagem esse momento e você se imagina ali, né? E você aprende com os erros dos outros, né? Platão É. falava muito, né, que é melhor do que você aprender errando é você aprender com os erros dos outros, né? Então, para você não ter que errar, né? E é claro, não só evitar o erro, mas também aprender o acerto, né? Então, eu acho que essas áreas são muito boas, assim. Então, filosofia, é claro, você aprende a pensar, você aprende a lidar com a realidade, né? Você tem a lógica, você aprende a pensar corretamente, né? Nós trabalhamos aqui no debate oratório, você aprende a comunicar, a você montar um bom discurso, você entender o que que é uma falácia, o que que esse sujeito está querendo aqui vender, né? Gato por lebre. Então, mais ou menos isso. Legal. Muito bom. Agora, olha só, e aqui dentro da academia, vamos assim, agora começar a funilar aqui a nossa questão, né? Você falou do seu interesse, depois você falou da área de humanidades. Agora é o seguinte, aqui na academia, Dedê, assim, são duas perguntas em uma você já respondeu, mas
que a academia entende por humanidades? E a segunda questão, dentro dessa, da parte mais, vamos dizer assim, prática nossa, aqui da parte docente, né, dos nossos cursos, quais são os cursos que abrangem a área de humanidades, especificamente? Quais são os cursos? Você já falou lá no início um pouco, mas eu queria deixar claro aqui, porque logo em seguida você falar os cursos, eu gostaria que se você pudesse rapidamente falar sobre cada um, sobre do que se trata cada um dos cursos. Então vamos lá. Primeiro, a área de humanidades e quais são os cursos? Então, a área de humanidades, ela é essa área que busca essas riquezas interiores do ser humano, né? Perfeito. E E vai quais são buscar os cursos? formar. Ah, desculpa. Os cursos são, então nós temos História e Geografia, nós temos Debate e Oratória, nós temos Clube de Leitura, nós temos Religião e nós temos o curso de Musique. São esses 5 cursos que nós oferecemos para tentar formar os nossos alunos a serem pessoas que justamente vivam como humanos mesmo, né? Que usem a razão, que busquem a verdade, que busquem a beleza. Então, nós trabalhamos nessa seara, assim. Beleza. Então, e rapidamente, então, desses 5 cursos, você pode rapidamente falar sobre cada um especificamente para a gente? Por Sim. exemplo, o curso de História e Geografia, porque veja bem, o Levi, me corrija se eu estiver errado aqui. O curso de História e Geografia aqui da Academia DD, ele, vamos dizer assim, é um curso junto, não é verdade? Claro que na escola quarta você vai ter aula só de geografia, aula só de história. Na escola prima, só para quem está chegando agora e assistindo a gente, né? Vai estar assistindo a gente aí, ou ouvindo a gente, né? Depois também lá no SoundCloud, nos diversos sistemas aí de streaming, de transmissão, né? Só para quem não sabe, por exemplo, aqui nós trabalhamos por escola, né? Então, nós temos a escola prima, né? Que é o equivalente aí na BNCC, Base Nacional Comum Curricular do Brasil, né? A escola prima é primeiro, segundo e terceiro ano. A escola secunda, os nossos nomes são latinos, né? A escola clássica, nós somos a escola de educação clássica, né? Depois nós temos a escola secunda, né? Que é quarto, quinto e sexto ano. A escola tércia, que é o sexto, sétimo, o sétimo, oitavo e nono ano, e a escola quarta, que é o equivalente ao ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Há também, antes da escola prima, a escola lúdica, que seria o equivalente ao jardim de infância, enfim. E tem a escola magna, que seriam os adultos mesmo, né? Que existem cursos para adultos aqui também. Mas então, assim, dentro dessa perspectiva, ou seja, da escola prima, primeiro, segundo, terceiro, segunda, quarto, quinto e sexto, terça, sétimo, oitavo, nono, e da quarta, que é o equivalente ao ensino médio, como é que esses cursos se enquadram aí? Por exemplo, o curso de História e Geografia. Fala para a gente um pouquinho sobre esse curso de História e Geografia. Então, o curso de História e Geografia, ele é um curso que as duas disciplinas andam juntas até a escola tércia, mas você vai ter momentos divididos, né? Então, por exemplo, na primeira parte da aula você vai ter História do Brasil e depois você vai ter, por exemplo, Geografia conceitual, né? Por exemplo, sei lá, o que que são os polos, os hemisférios, então, Geografia conceitual. E depois você vai ter, por exemplo, numa outra aula durante a semana, você vai ter, por exemplo, História Antiga e Geografia do Brasil, né? Então, você tem essas diversas áreas, né? Então, na verdade, né, por exemplo, na escola prima nós temos apenas História do Brasil, Geografia Conceitual e Geografia do Brasil. Na escola secunda, nós já temos História Antiga, História do Brasil e História de Portugal, porque nós vemos que nós temos que saber da onde veio o Brasil, né? Então, nós começamos por uma história europeia, mas uma história europeia de Portugal, né? Nós buscamos entender as raízes do Brasil. Então, nós temos, recapitulando, então nós temos na escola, a partir da segunda, terça, segunda e terça, nós temos História do Brasil, História Antiga e História de Portugal, Geografia Física e Geografia conceitual também, né? Ou seja, nós também trabalhamos os conceitos, a formação geológica da Terra, etc., né? Uma parte da outro lado a gente vai olhar a geografia do Brasil ou do mundo, né? Dependendo do ciclo que nós estamos, né? Porque aliás nós funcionamos por ciclos, né? Nós trabalhamos com
alguns períodos históricos de uma vez, depois nós vamos mudando para o ciclo. Por exemplo, esse ano nós estamos trabalhando com o ano de 1650 até 1800, né? Esse é o período que nós estamos trabalhando agora em História e Geografia. A metodologia usada é a da narração, né? Então, nós apresentamos um texto para o aluno, esse texto é lido em aula e o aluno ele tem que narrar o que ele entendeu, né? Então, isso é muito interessante porque os nossos alunos eles conseguem memorizar o que eles viram, né? Eles conseguem aprender, porque eles vão ter que falar daquilo que eles ouviram em aula, né? Uhum. Então, é, e eles vão percorrer uma quantidade de textos muito grande ao longo do ano, né? Então, por exemplo, eu estava fazendo um cálculo um tempo atrás, se eu não me engano, desculpa, faz um tempo atrás mesmo, então não lembro exatamente, mas assim, os alunos de uma escola secundária iam ler coisa de 800 páginas em um ano, né? Em um ano. Olha, cara, É bastante coisa. Eles leem bastante. para uma educação, vamos chamar assim, dita fundamental, é bastante, né? Ou seja, o conteúdo ali é bem denso ali que eles estão recebendo. É, E essa questão da e, narração, só um parênteses. Existem vários cursos aqui, vários vídeos que as pessoas podem assistir, aqui feito principalmente pela nossa diretora Bárbara Lores, sobre sobre a arte da narração. Outros professores também já explicaram como é que funciona a arte da narração. Estou falando isso porque alguém pode assistir agora aí, e é só procurar aqui nos nossos sistemas de streaming no YouTube, a Pod Clássica da Bárbara, por exemplo, que ela durante muito tempo falou sobre a arte da narração. Existe muito material da academia mesmo sobre a questão da narração e a importância dela na educação. Desculpa, Levi. e outra coisa importante é que nós buscamos sempre usar livros vivos, né? Que é justamente aquele material em que o aluno se identifica, né? Não é só um texto ali morto, né? Em que o aluno olha, fala, puxa vida, que coisa chata pra caramba, e ele tem que narrar. Não, a ideia é justamente usar textos onde existam personagens, os alunos eles acompanham a história de alguém que está vivendo um momento histórico, né? E então, no fundo, isso aí faz com que ele apreenda muito mais, né? Que ele consiga entrar no que está acontecendo na história, né? Então, O que é difícil, né, Levi? Até porque, assim, estou falando difícil vocês encontrarem. Eu vi vocês no final do ano fazendo planejamento para esse ano e tal. A dificuldade que vocês têm de encontrar bons livros vivos, ainda por cima, né? Isso é uma batalha aí da equipe aí de humanidade, de história e geografia principalmente, para achar os bons livros vivos, né? o Brasil é muito pobre em material, né? Didático, enfim, textos literários, traduções de obras, né? O Brasil tem muita pouca coisa. Então, o nosso trabalho é ficar garimpando aqui, Garimpando mesmo, né? né? Beleza. Bom, esse é um pouco do curso de História e Geografia. Então, nós temos outros quatro cursos, né? Então, História e Geografia. Você quer falar de algum desses outros aí agora, nessa ordem? Vamos Sim, lá, vamos pode lá. Então, escolher um desses cursos. clube de leitura, eu vou falar um pouco, que eu acho muito legal. O clube de leitura, ele é baseado na ideia de os alunos lerem textos clássicos de literatura, né? É evidentemente apropriada para cada idade. Então, a ideia é que ele seja uma leitura que seja agradável para o aluno, que ele goste de ler os livros, né? Nós escolhemos livros que são legais para os alunos, mas ao mesmo tempo são clássicos. Nós lemos os textos integrais, não Exatamente. lemos Isso que eu ia perguntar. adaptações. Não é o livro, não é o livro do último romance da banca de jornal, não, né? Né, Livro exatamente, clássico, não né? é. Livro clássico e original, né? Exatamente, na versão integral, né? A ideia é justamente que os alunos leiam textos integrais. Então, muita gente coloca, meu filho leu Tom Sawyer na escola, ele leu Tom Sawyer, aquele que tem 30 páginas, né? Então, não, né? Que aquele texto foi mastigado, 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 o aluno teve que pensar nada para entender aquilo, não teve nenhum esforço, né? Não, a ideia aqui são textos, ele vai ler o Tom Sawyer na versão integral, né? Que tem 250 páginas, né? Mas meu filho nunca leu 250 páginas. Pois é, aqui Agora ele começa a vai ler. ler. É, Agora ele vai ler. E a ideia do curso é que ele lê esses textos em casa, lê, sei lá, 2 capítulos, 3, depende do clube, cada clube vai ter um ritmo, né? Porque cada turma tem uma maturidade na leitura. E ele lê em casa e durante a aula ele não vai ler nada, ele vai discutir, né? Ele vai só discutir. O professor vai estar ali para guiar a discussão, mas a ideia é que os alunos eles sejam
os agentes dessa aula, né? Eles que vão falar, eles vão dar a opinião deles ali, né? Então, o professor vai falar assim, o que que vocês acharam dessa cena aqui da personagem? Daí um vai dar uma opinião, olha, eu acho que ele fez isso por causa daquilo, né? No fundo, esse personagem é um covarde. E outro vai falar, não, mas olha só, se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu não faria a mesma coisa também, porque, na verdade, dava protegendo a mãe. E, enfim, eles vão começar a discutir os motivos, os porquês, né? Eles vão fazer interpretações textuais, né? Assim, eles vão discutir. O ponto é que eles vão estar ali para discutir. Eles vão escutar o que o outro fala, eles vão entender o que o coleguinha falou e vão dar a opinião deles. E o outro vai rebater. E, no fundo, num ambiente muito saudável, né? Ou seja, não é uma guerra ali, não. Eles vão, no fundo, aprender a conversar, né? A ter uma É. posição, a ter uma interpretação de texto própria, né? A enxergar e justamente assim, tirando situações excepcionais, né? O professor ele não intervém no debate, né? Ou seja, existem interpretações possíveis ali que estando Claro. bem justificadas, são válidas, né? A gente Então, está a num ideia é nível justamente poético, assim, né? Estamos num nível poético, assim, da possibilidade, da discussão. Igual você falava agora há pouco, você imaginar um nível de possibilidade, né, na literatura, na leitura, como você acabou de falar agora há pouco na sua apresentação, o sujeito puder, se ele puder ver num personagem uma possibilidade que ele mesmo não tinha percebido, né? É aquilo que Aristóteles fala, né? A história diz como é que foi, a filosofia diz como a coisa poderia ter sido, né? No caso da perspectiva literária, né, poética, né? É isso que é interessante no clube de leitura, né? E no final você acaba utilizando. Eu já vi, assim, por exemplo, recentemente você participou você deu uma oficina no Envia. Para quem não sabe, o Envia é um encontro que nós começamos esse ano chamado, o Envia é um acrônimo, né, para Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. E o Levi, o Levi, ele fez um uma oficina mostrando como é feito o clube de leitura de fato. Você utiliza o método socrático, né? Essa questão das perguntas, né, Levi? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, porque você já explicou, mas só aprofunda um pouquinho mais, se quiser. então, Sócrates ele tinha a seguinte ideia, né? Ele falava que ele mesmo não ensinava nada, né? Que no fundo ele era um parteiro da verdade, Uhum, né? Quem faria a verdade eram os discípulos, as pessoas com quem ele dialogava, né? Então, o clube de leitura tem mais ou menos essa ideia, né? Então, eu faço algumas perguntas para os alunos pensarem a uhum, partir de perguntas relacionadas com o texto, para os alunos pensarem e eles mesmos tirarem conclusões a respeito do texto, né? E a opinião que um solta, o outro ele pode discordar, falar, poxa, mas eu não concordo com isso, porque para mim a personagem ela tem essa característica, isso aqui não combina, enfim. E a ideia é que eles tirem conclusões, né? Porque hoje em dia está muito na moda é, as pessoas somente têm opiniões dadas, né? E uhum, não elas mesmas tirarem as próprias conclusões, elas mesmas pensarem, né? sim. Então, a ideia é que eles consigam ter essa capacidade analítica, não só analítica no ponto de vista textual, fazer análise de texto, mas analítica da vida. Eles saibam analisar situações para, poxa, olha só, né? Isso aqui aconteceu comigo. Por que que isso aconteceu comigo, né? Por que que fulano fez essa coisa, né? Isso é uma coisa, é uma capacidade que eles vão levar para a vida, né? Excelente. Excelente, muito bom, cara. E, bom, então falamos do curso de História e Geografia, do clube de leitura. Quer falar do Musiquê rapidamente? Sim, o Musiquê ele é focado para alunos até 9 anos, né? É, em que em que nós tentamos mostrar as artes das musas, né, as belas artes para os alunos, né? Então é uma atividade que ela é mais contemplativa, que ela tem três momentos. No primeiro momento nós vemos um poema que os alunos memorizam. No segundo momento nós apresentamos obras de artes para eles, assim, tanto músicas quanto pinturas, esculturas, óperas, enfim, é, Balé balé, também, balé, mitologia, né, também. mitologia. É que a mitologia é o terceiro momento. Ah, No tá. terceiro momento,
nós Sim. temos apresentação de clássicos tanto da mitologia quanto das fábulas, né? Então, tanto de Esopo, enfim. E a ideia, então, calma aí, no segundo momento, que é aquele de artes, nós temos uma atividade contemplativa. Nós colocamos ali a pintura, nós colocamos ópera, nós colocamos um balé, e o aluno assiste. Ele vai ficar quieto, assistindo. E aí depois, os alunos vão dar as impressões que eles têm dessas obras de arte, né? Então, o que que essa música faz você sentir, né? Como é que ela é organizada? Para que que ela serve? Essa pintura aqui, o que que ela mostra para vocês, É né? realmente contemplativo, né? Ou seja, o aluno ele está ali, não é um contemplativo apenas, estou apenas recebendo, mas é um contemplativo ativo, né? Ou seja, ele está absorvendo, vendo diretamente, né? O contemplativo no sentido de ver, mas no sentido também de depois ele vai ter que contar para a gente, né? Ou seja, ele vai. Aí está a arte da narração também, né, Levi? Exatamente. E eles vão discutir. Então, às vezes eu pergunto assim, de que época é essa escultura aqui, né? E daí eles veem uma escultura, sei lá, helenística, dizendo assim, eu acho que é egípcia, né? Depois, mas não é egípcio, olha só, tem as expressões, os sentimentos, né? Então, a ideia é que eles aprendam também um pouco de história da arte, com isso. Já não só eles aprendam a contemplar, mas eles também aprendam um pouquinho de história da arte, eles aprendam a ver as diferenças, os movimentos artísticos, autores, enfim, compositores. Isso até Também tem 9 anos, esse né? Olha que interessante, até 9 anos, né? E a aula é dividida certinho, são 2 vezes por semana de aula, não é isso, Levi? Me corrija se eu tem estiver 30 errado. minutos. Exatamente. Como é uma atividade muito intensa, são apenas 30 minutos, porque senão o aluno ele espera, né? Então, até 9 anos, você tem 30 minutos, 2 vezes por semana, para que ele tenha, então, acesso a uma poesia que ele vai memorizar, a contemplar uma obra de arte. E no terceiro momento, nós temos um mito ou uma fábula, em que um aluno, por exemplo, vai narrar o que aconteceu, outro vai descrever, por exemplo, eu faço algumas perguntas para que eles tirem as conclusões deles, e no terceiro eu perguntei qual que é a moral dessa história. E eles vão ter que se virar para achar qual que é a moral da história. É claro que eles vão falar, não sei. Eu Aham, acho que tem que ser prudente, uma coisa genérica. aham, Às vezes mas eles falam, aham, poxa, é para você, pô, sei lá, coisa do tipo, não é para você, por exemplo, confiar em pessoas que, sei lá, em qualquer um, essas coisas de fábula, né? Então, sei, assim, então a ideia é que eles mesmos tirem a moral da história, que eles pensem no que estão lendo e falam, por que que o Esopo colocou essa história aqui, né? Tem um entendi, motivo, né? Daí você pode entendi. concordar ou não. Aliás, também tem essa. Fala, professor, mas eu acho que essa moral aí não é boa. Eu falo, muito bem, por que que não é boa? Me diga, né? E ele vai falar, olha, professor, eu acho Aham. que a moral é essa e eu não concordo com a moral. E, e tudo bem. Legal, legal. Bom, então já falamos história e geografia. É, Quer falar mais alguma Clube de coisa desse? leitura. Não. Não, acho que Não? tá Então, bom. ó, história e geografia, clube de leitura, musique, tem também o quê? Vamos lá, debate oratória. Debate e oratória. O debate e oratória, ele é justamente ensinar oratória, né? Ensinar com que os alunos saibam argumentar, né? E saibam montar um discurso, no fundo, também, né? A ideia, o nosso curso, do ponto de vista, é um curso mais prático, o debate e oratória. Um curso onde eles vão montar discurso. Toda aula eles acabam montando algum discurso, ou uma parte de um discurso, né? É um curso prático, mas justamente a ideia é que eles saibam identificar argumentos, falácias. Eu coloco para eles um discurso, né? Eles são colocados discursos para eles, eles falam, o que que esse cara quer com esse discurso, né? Qual que é a intenção dele? Ele quer dizer que, por exemplo, coloca um discurso político, ele sei lá, por exemplo, nesse caso, o Rodolfo e eu que damos esse curso, né? De Aham, debate oratório. Então, eu dei para eles uma bacana. vez um discurso do Getúlio Vargas defendendo a neutralidade do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Daí eu colocava o discurso e falava, e aí, gente, para que o Getúlio Vargas fez esse discurso, né? Qual que é a finalidade, né? Por que que ele falou isso, né? O que que ele quer convencer o público dele? Que argumentos ele usa para convencer, né? Por que que alguém vai acreditar no Getúlio Vargas, né? É um bom discurso? Não é um bom discurso, né? Então, eles fazem análise de discursos, eles aprendem a desenvolver uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão bem feitas, né? Técnicas Com de fazer cada uma dessas coisas. técnicas, é isso que eu ia falar, com as técnicas, né?
as técnicas de fazer uma introdução, existem várias formas de introdução, existem várias formas de desenvolvimento, existem vários tipos de conclusão, né? Pensar no público que você está falando, né? O que é uma você falar para sua mãe, outra coisa você falar para o seu professor, outra coisa você falar para seus amigos, outra coisa você falar num congresso científico. Cada um desses ambientes exige de você uma certa postura, um certo tipo de argumentação, né? Enfim, e a ideia é que eles aprendam a analisar discursos, entender o que o sujeito está falando ali, entender que nem sempre todo discurso é verdadeiro, né? Não é só porque ele está bem montadinho ali que o Hum, conteúdo lá corresponde à realidade, exatamente. né? Então, assim, é um curso bem legal também. Os alunos, todos, assim, ele é aluno que é mais tímido, começa a falar em público, né? A falar de forma organizada, né? Lógica, né? Concatenada, enfim, porque no fundo eles aprendem que é um trabalho e é um trabalho artístico, né? Fala para eles, olha, aqui tem um pintor, né? O pintor ele vai, se um dia que eu coloco essa maçã aqui, né? Ou seja, você vai ter que encontrar, um dia que eu vou colocar essa palavra, eu quero colocar essa ideia aqui no meu discurso, mas tem que ter um lugar certo, né? Tem que ter uma Uhum. entonação, como é que eu falo, enfim, diversos aspectos do discurso, né? São trabalhados aí. E Beleza. E por último, né? Faltou o último curso, que é o curso de religião, né? religião. O curso de religião, ele é um curso de religião católica, né? Para os alunos que quiserem, claro. E nesse curso nós trabalhamos com material do senhor Negromonte, do Monsenhor Negromonte, que, que é justamente um material muito completinho, muito bem feito, né? Em que são É uma abarcadas. catequese, né? Assim, né? É uma catequese completa, É uma assim, né? catequese completíssima, é. Então, os alunos têm acesso à leitura de textos bíblicos, eles têm acesso à doutrina, eles têm acesso aos mandamentos, aos dogmas, Vida de a questões, oração. a vida de oração, orações. Então, eles vão aprendendo um monte de atividades, tem atividades lúdicas para os mais novinhos, né, de desenho. É, a ideia é que eles aprendam a fé católica de uma maneira tranquila também. É, é um, claro, também narrem o que eles viram, né, o que eles aprenderam, eles conversem um pouco, aprendam um pouco de música sacra também, muitas dessas atividades que eles fazem de desenho, às vezes a gente coloca uma música sacra para eles escutarem. Enfim, é, E para os é, mais velhos tem até, eles também estudam também, né, a fé explicada, ou seja, existe sim, religião para adolescentes mais velhos e adultos também, onde eles aprofundam essas questões todas também, né? Ou seja, também tem, né, me corrija se eu estiver errado, essa questão da amplitude, da profundidade de acordo com a idade também, né, Levi? sim, Né? exatamente, exatamente. Legal. Bom, esses são cinco cursos da área de humanidades aqui da Academia DD. E é o seguinte, nesse caso, uma coisa muito interessante que eu queria falar aqui de antemão é que assim, os próximos programas aqui vão ser com os coordenadores de cada uma dessas áreas aí. O Levi está aqui hoje como coordenador da área de humanidades, mas mais à frente vão ter programas específicos sobre esses cursos. De repente, chamando um professor, sei lá, no curso de História e Geografia, chamando um professor especificamente de História e Geografia para falar, o Levi falando especificamente do clube de leitura, né, Levi, que é a sua carga maior, assim, aqui na academia, enquanto professor professor do clube de leitura, excelente clube, professor, inclusive, pelas avaliações que chegam aqui, tá, Levi? Isso não, você sabe muito bem, mas assim, então assim, quando o Levi for falar sobre o clube de leitura, ele vai, de repente, mostrar mais especificamente como é que funciona o clube de leitura. O professor de história que nós convidarmos vai falar especificamente sobre o curso de história. O professor de musiquê vai falar especificamente sobre o clube de musiquê, professor de religião, especificamente sobre religião, e, no caso, eu e o Levi aqui, que somos os professores de debate oratória, né, podemos fazer um bate-papo para lá e para cá, explicando como funciona especificamente os momentos na aula de debate oratória, tá?
e depois nós vamos também falar, né, Levi? A ideia é falar também como é que funciona especificamente na escola prima, História e Geografia. Como é que é feito na escola prima, passo a passo, a aula. E aí nós vamos explicar como é que funciona lá o curso de História e Geografia na escola prima, o curso de religião, clube de leitura, enfim, vamos dar uma boa detalhada aqui para vocês que vão nos escutar a partir de agora aqui nesse podcast nosso aqui, podcast que também é vídeo, né? Enfim, sobre os cursos aqui da Academia DD. Muito bem, Levi. Agora, uma pergunta para a gente começar a encaminhar para o final dessa nossa entrevista aqui contigo é o seguinte: questão assim, em que os cursos de humanidades podem contribuir para uma formação verdadeiramente completa e integral do ser humano? Eu falo isso por quê? Porque se hoje, sei lá, um pai quer procurar uma escola para o seu filho, ele vai entrar numa escola A, aí a escola A lá vai passear com ele pela escola, vai conversar para ele falar sobre a escola, falar, não, aqui nós temos formação integral. Aí vai na escola B, passeia pela escola, conhece a escola, aqui nós temos formação integral. Vai na escola C, nós temos formação integral. Aí na escola A ele fala que temos formação integral e seu filho é protagonista. Vai na escola B, temos formação integral, seu filho é protagonista. Vai na escola C, formação integral, filho protagonista. Bom, todo mundo é protagonista, quando todo mundo é protagonista, não há protagonismo, não é verdade? Mas, assim, a questão é, não sobre o protagonismo que eu quero discutir, eu quero falar sobre essa questão. Em que o curso de humanidades ele pode ajudar nessa formação verdadeiramente integral dos nossos alunos aí e daqueles que pretendem estudar conosco? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que aqui nós pegamos o pressuposto do ser humano como ele realmente é, né? É, é, corpo, alma e espírito, né? Então, a gente assume o ser humano na sua integralidade, né? Não só o corpo, enfim, ou seja, em todas as suas dimensões, né? O aluno aqui, ele é realmente tratado como uma pessoa. Então, ele de fato, ele, ele é protagonista porque no sentido que não tem como ele participar da aula sem ser protagonista. Assim, não tem como ele, ou seja, protagonista no sentido de que ele é Ele o está agente. assumindo, né? Ele está assumindo para ele responsabilidade sobre ele, né? Especificamente. Exatamente. Ele tem que narrar. A aula faz parte, ele vai ter que narrar as coisas, né? Num clube de leitura, ele vai ter que discutir, ele vai ter que dar a opinião dele sobre o livro, né? Não tem muito para onde fugir. Assim, a aula funciona de uma maneira que ele tem que estar ali presente, não só de corpo, né? É, é, porque boa Ou parte das seja, escolas, o corpo, sujeito. alma e espírito, né? Nesse sentido que você falou. ex- O cara tá lá parado lá, passivo e tal. Ele não, aquilo que a gente fala, não vai aprender por osmose. Não adianta, cara. Ele tem uma postura ativa, né? É isso, Levi? Exatamente, é. Não é uma metodologia ativa que os alunos vão dançar, TikTok e tal, né? O conteúdo da aula é ativa no sentido de que ele vai ter que pensar no que ele está vendo ali e ele vai ter que falar, ele vai ter que narrar. E não tem nenhum momento onde, ou seja, não tem nenhuma aula onde ele é passivo, onde não vai falar nada, né? Até para o ser online é necessário que ele fale, né? Então, em todas as aulas de humanidade, ele vai ter que estar ali, ele vai ter que escutar, ele vai ter que falar, ele vai ter que narrar, ele vai ter que ler o livro de literatura, ele vai ter que montar um discurso e apresentar para os colegas, né? É, enfim, ele vai ter que contemplar ali uma música, ele vai ter que falar o que ele achou, o que ele sentiu com aquilo, né? Ele vai ter que dar moral da história. É, Aham. ele realmente ele tem que participar, não tem outra forma dele conseguir participar dos nossos cursos, né? Ou seja, a não ser ele mesmo falando, ele estando ali, né, presente integralmente, e pensando, né? Porque não, ou seja, não basta só ele não tem, ou seja, qualquer coisa que ele fala assim, a gente vai, né? Ou seja, ele vai ter que pensar e vai falar, né? É. Ele vai falar e justamente a ideia é que ele cresça com isso, né? Que seja, não tem como você narrar a história da colonização do Brasil sem você ter escutado o que o professor falou, sem você ter lido o texto, né? Entendi. Ele vai narrar em público aquilo, né? Então, ou seja, a ideia é que tudo seja internalizado por ele, né? Uhum. A participação, nosso curso, ele é feito para que o aluno internalize o conhecimento, faça parte da vida dele, né?
E nesse sentido, né, é até uma verdadeira educação, né, Levi? Se eu puder completar aqui alguma coisa, não completar não porque a resposta é completa, mas assim, verdadeira educação, que é o quê? Captar algo da realidade e sair de si, né? Educação no sentido ex ducere, né? Ou seja, do ex para fora, ducere conduzir, ou seja, é o conduzir para fora. O sujeito ele absorve a realidade, a narração, a história, a coisa, né? A história que foi contada e ele vai ter que narrar, ou seja, vai ter que sair de si, né? Vai ter que ir para fora, né? Ou seja, é o conduzir para fora, para se relacionar com a realidade como um todo. Ele não está aqui desculpa assim a franqueza, ele não está num solipsismo, né? Ele não está com o eu dele completamente isolado do mundo, onde não há uma discussão com as coisas e as pessoas que estão ao seu redor, né? Exatamente. E o mais curioso é que é o seguinte, nós sendo uma escola online, fazemos melhor isso do que as escolas onde o aluno está ali presencialmente, né? Presencialmente, é verdade, é verdade. Eu concordo plenamente. Eu passei 17 para 18 anos dando aula em escola regular presencial e recentemente, eu estava falando com a minha esposa, falando o seguinte, olha, um aluno nosso, academicamente, ele tem um proveito muito maior do que um aluno presencial por conta do foco que você tem. A aula, às vezes, de meia hora ali com os pequenininhos, cara, aquela meia hora ali, cara, é tipo assim, é o crème de la crème, né? Ou seja, para aquela criança naquele momento específico ali, e não tem perda, né? Porque não tem como ter perda. Você tem, vamos dizer, você falou que a aula é dividida em 30 minutos, dividido em três partes, ou seja, você tem que 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos praticamente ali e tudo aquilo para a criança, no final, ter uma produção narrativa muito boa, mostrando que ela sabe do assunto, né? Muito legal isso. Bom, queria perguntar mais duas coisas rapidamente aqui. Seguinte, no final da formação, então, da vida dele aqui dentro da academia, em linhas gerais, né? É, o que, ao final da formação, o aluno vai estar preparado, assim? Porque assim, não é uma utilidade, assim, mas existe uma finalidade mesmo, né, que seja interna. Mas como é que é isso? Ele vai estar preparado para quê, assim, Levi? Bem, ele vai ter uma carga de experiências muito grande, né? Ou seja, ele vai ter aprendido história universal, a história do Brasil, ele vai saber a geografia do Brasil, geografia internacional. Por exemplo, eu não comentei com vocês, né? Eu me esqueci porque tem tanto assunto, mas, por exemplo, no nosso curso de geografia da Escola Quarta, né, que seria o colegial, os alunos têm, por exemplo, geografia política, né? E eles aprendem, por exemplo, sobre a geopolítica internacional mesmo, assim, eles leem só sobre Rússia umas 50 páginas, assim, né? Então, por exemplo, e assim por China, etc., né? Estados Unidos, qual que é a geopolítica? Então, ou seja, eles sabem se localizar na política internacional, né? Então, eles vão ser pessoas que vão ter uma experiência literária, uma experiência filosófica, uma experiência histórica, muito grande e eles vão estar munidos da capacidade de debater, de pensar, de analisar, né? Que eu acho que é o maior problema de hoje é justamente as pessoas não sabem ler textos, né? É, e os que sabem ler não sabem entender, né? Então, eles vão saber ler e É entender, verdade, e verdade. discutir, e ter uma opinião própria, né? Às vezes Excelente. vão ser capazes de pensar por si próprios, né? E esse que é o nosso ponto aqui, né? Mas não é só pensar por si próprio no sentido que hoje em dia tem, assim, né? Aquela coisa de muitas escolas Ah, por aí, que fala assim, filosofia seja ensina a pensar, criativo, mas né? é pensar dentro de uma estrutura lógico, racional, né, que seja importante para a formação dele interna, né? Exatamente. É, Porque hoje em dia o pessoal fala assim, chega para um menino de 7 anos e fala, seja criativo, crie algo. Ele não tem experiência de nada, né? E ele é um criador. Ele fala, uau, você é um criador. Aqui a gente vai dar, primeiro vamos dar uma base. Aqui. Vamos ler aqui a literatura, vamos ler aqui os textos clássicos, vamos estudar história. E aí, a partir do que você estudou, você vai dar sua opinião. Ou seja, você legal. estudou primeiro para dar sua opinião, né? Então, aqui Aham. o nosso foco é que ele estude e ele tem uma opinião própria baseada em estudo, não baseada no que, ou seja, do nada, né? Ou seja, ele Aham. vai tirar a partir de estudo sério, consistente, ao longo de bastante tempo, né? Com muita carga de leitura, para que ele consiga pensar por si mesmo, né? A partir dos seus próprios estudos. Legal, muito bom, Levi.
Agora vamos chegar ao final aqui. Queria, na verdade, pedir a você para fazer o seguinte: deixar uma mensagem para as mães e para os pais que nos ouvem aqui, né? Fica à vontade para deixar uma mensagem e para acrescentar alguma coisa a É, mais que eu não tenha perguntado, caso você queira, tá bom, Levi? Então, deixar uma mensagem para os pais e acrescentar alguma coisa, caso você queira. é, não, bem, aqui na academia nós buscamos de forma sincera, né, tratar todos os nossos alunos como únicos, né, fazer com que todos eles consigam dizer aquilo que eles estão vivenciando, né, que eles consigam expressar aquilo que eles estão aprendendo, né? Isso faz parte da nossa metodologia, ela é necessário que os alunos exprimam o que eles estão aprendendo, que eles falem, né? Então, dificilmente aqui o professor tem uma surpresa, tipo, nossa, não imaginei que esse cara não sabia nada, né? Isso é difícil, porque ele tá todo dia falando na aula, né? Não tem muito o que ele Uhum. esconder da gente, assim, né? Então, é um ambiente onde nós vamos dar bastante leitura para eles. Aliás, né? Os alunos menores, eles têm muita leitura em aula, mas os menores não têm leitura fora de aula. Ou seja, eles leem muito em aula, no ambiente com a sala do professor, com o professor, e eles narram para o professor. Tanto que muito pai fala assim, poxa, mas não tem que ficar lendo coisa da lição de casa. Eu falo, não, não é nada fora de casa, né? Tirando o clube de leitura, claro. Mas, assim, o curso de história, o aluno lê um monte em aula. E ele vai narrar em aula essa grande carga de leitura que ele teve. Então não é que assim, mas eu não vou conseguir acompanhar tudo. Não, ele não precisa fazer resumo, né? A ideia não é essa. A ideia é que o aluno justamente ele leia e esteja participando da aula, que ele narre em aula, né? Ou seja, ele vai ter uma experiência real de aprendizado, né? Não é uma coisa que ele vai ter que fazer estudar antes da prova ali, ver um monte de palavras que ele nem sabe direito o que quer dizer para passar num teste, né? A gente Uhum. está fugindo disso, a gente não quer isso, a gente não É quer que o cara esteja. igual aquela história do professor Pierluigi Piazzi, né? Quando ele perguntava assim, quando que o aluno estuda para a prova hoje em dia? E alguém responde assim na plateia, na véspera. Ele, na véspera? Esse aí tem visão de longo prazo. O aluno, às vezes, estuda na aula anterior. Chega o professor da aula anterior e fala assim, professor, deixa eu dar uma estudada, deixa a gente dar uma estudada para a próxima aula aí que vai ter prova. Né? Ou seja, aqui não precisa disso, né? É, exatamente. Então é isso. E nós somos focados justamente em tratar o nosso aluno como um ser humano integral. E nós queremos oferecer essa formação integral para ele, né? Que ele consiga ter esses bens interiores que ninguém pode roubar, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Tivemos aqui hoje com o professor Eduardo Levi, José Eduardo Levi, o coordenador do curso, da área, né, na verdade, da área de humanidades aqui da Academia DD, e gostaria de convidá-los a seguirem o nosso perfil no Instagram, da Academia Dulcis Domus, visitar o nosso site educaçãoclássica.com e também nos procurar no YouTube, né? Educação Clássica, Academia Dulcis Domus. Se você procurar desse modo no YouTube, você vai nos encontrar e lá nós vamos dar maiores dicas e você vai encontrar um manancial lá de dicas para os pais. A Bárbara, a nossa diretora-geral, cofundadora da academia, ela todos os dias ela tem colocado no Instagram dicas de como os pais podem adquirir materiais, muitas vezes gratuitos para seus filhos, tá? Dando dicas ali daquele pai que é homeschooler, que é o melhor para o seu filho ali, para ele educar. Às vezes ele tem dificuldade de educar. Como ele pode fazer, se organizar para fazer isso do melhor modo possível. Tá bom, pessoal? Gostaria de agradecer a todos aqui por terem nos escutado e principalmente pelo professor Eduardo Levi. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.